Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e nós vamos hoje aprender mais um pouquinho sobre a energia de Saint Germain. Para quem está acompanhando o meu canal, deve ter assistido a aula que eu fiz sobre São José, né, que foi colocado no ar no dia 19 de março. Inclusive, lá no dia 19 de março, eu comentei com vocês que nós faríamos um trabalho de preparação da nossa energia para chegar no dia 1º de maio, que é o dia que se comemora a ascensão de Saint Germain, com a nossa energia bem equilibrada, bem elevada, para poder absorver o máximo que a gente puder da egrégora desse dia, tá? Então, para quem já está acompanhando o meu canal, sabe que nós falamos sobre a Grande Fraternidade Branca, nós falamos sobre os mestres ascensos, e Saint Germain, ele é um mestre ascenso da Grande Fraternidade Branca, mestre do 7º raio, que é o raio da cor violeta. Por isso, sempre que vocês verem alguma imagem, alguma gravura de Saint Germain, ele sempre vai estar representado, envolto na cor violeta, tá? A cor violeta é a cor da transmutação. Para quem já sabe, para quem já conhece, né, sabe que trabalhar com a chama violeta é uma ferramenta valiosíssima nos dias de hoje, né? A chama violeta, desde sempre, tá? Ela sempre foi usada por grandes místicos, por grandes ocultistas, e no passado o conhecimento da chama violeta ele não era divulgado. Era um conhecimento que ficava restrito aos grandes iniciados, tá? A pessoas que dedicavam a sua vida à reclusão e ao autoaperfeiçoamento de uma forma bastante isolada. Então, a chama violeta ela já existe assim há milhares de anos, né, gente? É uma ferramenta que os ocultistas já conheciam e já trabalhavam. E aí, Saint Germain aperfeiçoou, aprimorou e trouxe para a humanidade em geral, de uma forma bastante acessível, o uso da chama violeta. Por isso ele é conhecido como o mestre da chama violeta. Tá? Ele, como um grande alquimista, quando ele foi conde de Saint Germain, ele também era um grande alquimista, ele conseguiu perceber, ele conseguiu descobrir a composição energética, a composição vibratória dessa energia chamada chama violeta. E com isso, ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem acesso mais facilmente a essa grande ferramenta de transmutação. Saint Germain ele é conhecido como o mestre da liberdade, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que com o uso da chama violeta, nós conseguimos alcançar a liberdade. A liberdade do quê? A liberdade das nossas más criações, né? Das nossas criações imperfeitas, às vezes intencionais, às vezes sem intenção, porém que nos aprisionam, que nos mantêm tristes, que nos mantêm presos a alguma situação, a algum pensamento, algum sentimento. Então, a chama violeta, ela é uma ferramenta, né, como podemos dizer, de transmutação. Transmutação é você transformar algo que está imperfeito na sua versão perfeita, na sua versão completa, harmoniosa, cristalina. Então, por isso que Saint Germain é conhecido pelos estudiosos e pelos mestres da Fraternidade Branca como o mestre da chama violeta. E nesse caminho, né, nesse período que nós estamos caminhando até chegar ao dia 1º de maio, para quem tem afinidade com a energia de Saint Germain, para quem tem afinidade com esses assuntos, com esses estudos, pode ir preparando a sua própria energia para quando chegar o dia 1º de maio, a gente poder absorver a egrégora desse dia, tá? Porque no dia 1º de maio, que é o dia da ascensão dele, existe uma dispensação energética bastante poderosa com relação à chama violeta, com relação à liberdade, à transmutação e à libertação, às vezes, de muitos karmas que a gente ainda tem que podem ser transmutados, né? Saint Germain, nos seus ensinamentos, dizia assim, que o aluno que consegue usar a chama violeta para o seu benefício,
ele não precisa passar por determinadas situações em que o karma seria imposto a ele. Então, olha, gente, que coisa maravilhosa, né? Você poder usar a chama violeta, né, como um instrumento transmutador de alguma situação kármica que você deveria passar, né? Então, Saint Germain trouxe para a humanidade, de um modo geral, o uso da chama violeta, tá? A chama violeta, ela é a frequência vibratória mais elevada que nós podemos enxergar com nossos olhos físicos, né? É o comprimento de onda mais elevado que os nossos olhos físicos conseguem captar, né? Porque existem também outros níveis de cores, outras frequências vibratórias. Porém, a chama violeta, dentro do nosso espectro de cores, é a cor que tem a frequência vibratória mais elevada. E essa cor, gente, ela é uma frequência que transmuta, transforma aquilo que não está bom na sua versão perfeita. Então, por exemplo, como que a gente pode usar a chama violeta na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Existem formas físicas que você pode usar a frequência vibratória da cor violeta e tem também questões assim metafísicas, né, espirituais, que você também pode usar com a frequência da chama violeta. Então, no plano físico, por exemplo, você pode usar coisas que tenham a cor violeta. Uma peça de roupa violeta, né, um acessório na sua casa violeta, uma cortina, né, uma colcha, uma toalha, né, algo assim, uma almofada, uma parede, né, um pedaço de uma parede pintado na cor violeta. Então, você pode usar assim de formas bastante criativas a energia da chama violeta, a energia da cor, da frequência violeta, né? E na parte mais assim sutil, na parte mais energética, você pode usar pedras, né, cristais. O cristal que tem a frequência vibratória da cor violeta é o cristal ametista, que ele já é também lilás, né, meio arroxeado, né, meio violeta, então ele também tem uma frequência muito interessante e transmuta também, né, os cristais são grandes transmutadores, grandes potencializadores de energia, conforme as suas cores e as suas propriedades. Então, se você gosta de cristais, você pode ter uma drusa de cristal violeta, né, uma drusa de ametista, na verdade, né, para poder ter assim na sua mesa de trabalho, você pode ter na sua mesa, na sua sala, né, próximo assim à sua cabeceira da cama, você vai estar envolto na vibração dessas pedras, desses cristais. É claro que quanto maior o cristal e quanto mais bruto ele estiver na sua forma, né? Por exemplo, uma drusa, ela é uma forma bruta, da forma que ela veio da natureza. É diferente de um cristal lapidado, né? O cristal lapidado, ele já foi manuseado pelo ser humano, ele já foi alterado nas suas formas, né? Já tem assim as suas arestas já mais polidas. Então, uma drusa é aquela que é cheia de pontas, né? Cada ponta, ela emite ali raios, né? Para quem é clarividente, vai ver ali algo pulsando, né? Uma energia pulsante dentro dos cristais. E ela vai emanando a sua frequência conforme a sua natureza. Então, a ametista, ela vai estar, assim, colocando, né, em ação esse pulsar com essa energia na frequência violeta, na frequência transmutadora, tá? Então, são várias formas que a gente pode usar. Você pode usar um pingente, né, como assim uma correntinha com pingente de uma ametista. Tudo isso, gente, são formas que você pode se beneficiar, né, com a chama violeta, com a energia violeta, e isso vai trazendo uma mudança na sua energia, tá? Se você tiver o hábito de fazer todo dia uma prática onde você mentaliza, visualiza a energia da chama violeta ao seu redor, você consegue, com o passar dos dias, né, e com a frequência da prática, você consegue trazer essa energia para a tua aura, tá? Então, por exemplo, uma forma também bastante criativa, né, que as pessoas costumam fazer para obter a energia da chama violeta é colocar, por exemplo, lâmpadas, né? Você pode colocar lâmpadas violeta
na sua casa, na sua sala, no seu quarto, né? Numa hora que você vai fazer uma meditação, numa hora que você vai fazer uma prática devocional, ou simplesmente numa hora em que você quer ficar em silêncio, né, consigo mesmo, para recarregar suas energias. Você pode colocar ali uma lâmpada num abajurzinho violeta, ou você pode colocar também um celofane, né, violeta, em volta de uma lâmpada comum. Hoje nós temos umas lâmpadas que elas são, assim, é uma lâmpada LED que tem bastante cores, né? Ela tem um controle remoto com bastante cores e você pode acionar ali o tom e a luminosidade que você quer com as cores. É bem interessante. E ali tem, nessas lâmpadas, tem a frequência da cor violeta, porque também tem o violeta naquela programação. Então, é uma lâmpada que você pode também usar de uma forma criativa para estar perto dessa frequência da chama violeta. A visualização, né, quando você visualiza, né, usando o poder criativo da sua mente, também você consegue um resultado muito bom, porque a nossa mente ela é muito criativa. E toda vez que a gente se propõe a fazer uma visualização, aquilo que nós estamos visualizando, de fato, está ocorrendo, tá? Então, a visualização ela é muito poderosa, tá? Para quem tem o hábito de visualizar, de imaginar, pode se imaginar, se visualizar envolto numa nuvem, né, numa névoa assim da cor violeta brilhante. Isso é fantástico, gente. Se você conseguir sustentar por uns 3 minutinhos, né, ou vai 1 minuto, de 1 a 3 minutos, se você conseguir sustentar essa visualização, você pode ter certeza que na sua aura está a cor violeta, tá? E quando você tiver que sair para algum lugar, fazer algum trabalho em que você perceba que a energia da cor violeta vai ser importante para você, você pode fazer essa visualização antes de sair para o seu trabalho, para os seus compromissos. Você vai estar sendo a própria chama violeta em ação. Você vai estar sendo um gerador de transmutação. Aonde você estiver, você vai estar transmutando ali as energias que estarão vindo na sua direção. Isso é muito importante e muito bom, né? A gente, às vezes, com o uso constante da chama violeta, a gente consegue transmutar, além dos nossos karmas, né? Além das nossas criações que não são muito positivas, a gente pode também proteger a nossa energia de influências que possam estar vindo do externo, né? Às vezes um conflito no trabalho, às vezes uma animosidade com alguém que você, né, não se deu muito bem. Você pode se blindar com essa chama violeta, com essa cor violeta, tá? Então isso é feito através da sua visualização, tá? Do seu empenho em fazer a visualização, certo? E assim, por vários dias, tá? Porque isso precisa ter uma certa constância, e aí você consegue ter a sua energia dentro da frequência da chama violeta, tá? Essa é a forma mais eficaz que você pode trabalhar com a chama violeta. Eu falei no início do vídeo que a gente pode usar coisas físicas, né? Uma roupa, uma pintura, né? Uma lâmpada, né? Podemos usar um cristal, um pingentinho. Isso é importante? É importante. É válido? É válido. Porém, aquilo que é mais eficaz é aquilo que você puder criar com a sua energia, tá? Então, aonde você estiver, né, com a prática da visualização da chama violeta, dessa energia violeta ao seu redor, com a prática dessa visualização, você vai estar com a chama violeta aonde você estiver. Independente se você está vestindo uma roupa violeta, independente se você está usando um pingentinho violeta ou coisa parecida, né? Esses artifícios externos, eles são importantes para nos ajudar, né, a formar a ideia do que é a chama violeta, do que é a frequência da chama violeta. Mas a gente não precisa se apegar a nada externo. A gente não precisa se apegar a nenhuma roupa violeta, nem um pingentinho, a nada disso. A gente pode fazer com que a nossa própria energia
seja na frequência violeta. E isso, gente, ninguém tira de vocês. Uma vez que vocês conseguem fazer a energia violeta ao redor da aura de vocês, pela visualização, pela prática e pela constância, isso ninguém tira de vocês, né? É um bem que vocês adquirem e que serve para ajudar vocês em qualquer momento, em qualquer situação e aonde vocês estiverem, tá? Lembrando, né, gente, que toda vez que a gente faz uma visualização, onde a gente cria um escudo ao redor da nossa aura, a gente precisa manter um certo padrão de frequência elevado. Então, não adianta a gente fazer um trabalho bonito com a chama violeta, né? Aí sair na rua e brigar com a primeira pessoa que viu pela frente, né? Xingar, né? Desejar mal para o outro, aí não vai adiantar, porque essa energia, ela se quebra, tá? Então, é um trabalho constante de autoobservação e de autocuidado com a nossa energia. Tá bom, gente? Então, isso precisa ficar bem claro, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer o escudo da chama violeta, né? Só que aí continua tendo, às vezes, pensamentos negativos, às vezes continua tendo pensamentos de animosidade, né? A chama violeta, ela transmuta? Sim, ela transmuta, mas ela transmuta a partir das suas intenções, tá? Você precisa ter a intenção de que essa energia violeta transmute. Só que tem uma coisa interessante, que nos ensinamentos de Saint Germain, ele diz assim, a chama violeta, ela transmuta, né, tudo aquilo que está imperfeito, na sua perfeição, não é verdade? Só que ele nos alerta para o seguinte, o estudante, né, o discípulo que faz uso da chama violeta, precisa tomar um cuidado. E esse cuidado é o seguinte, que você, quando você transmutar alguma coisa que você fez que não era bom, Saint Germain nos alerta para que a gente não repita mais aquele erro, tá? Então, a gente pode usar a chama violeta para consertar tudo aquilo que nós fizemos e que não foi legal. Mas ele nos alerta para que nós não caiamos na repetição do erro. Porque se a gente cair na repetição do erro, a chama violeta, a energia violeta, que é uma dádiva de Deus, já não será mais disponibilizada para o nosso uso. Porque a chama violeta é um instrumento, é uma ferramenta sagrada. Então, a gente não pode brincar com a chama violeta, tá? Se a gente usa a chama violeta para transmutar uma atitude ruim que nós tivemos, ela transmuta. Mas se a gente repetir a mesma atitude, se a gente repetir o mesmo erro, a chama violeta, que é uma ferramenta sagrada, ela será suprimida de nós, porque estaremos faltando com o respeito com uma coisa sagrada. Então isso, gente, precisa ficar bem claro. Não usem a chama violeta achando que a chama violeta vai transmutar tudo e que toda vez que vocês errarem e repetirem os erros, ela vai continuar transmutando. Não é assim, porque Saint Germain diz que nós precisamos usar essas coisas sagradas com respeito, tá? Então, eu já estou dando uma dica aqui, né, para ninguém ter, assim, para ninguém levar um puxãozinho de orelha, né, gente? Porque tudo aquilo que o plano espiritual concede para nós, né, como dádivas, como bênçãos, como graças, eles nos concedem na condição de que a gente não caia de novo no mesmo erro. Então, a vigilância das nossas atitudes, a vigilância dos nossos pensamentos deve ser constante, tá? Se você maltratou alguém, você usou a chama violeta, tudo bem, ela transmuta aquela animosidade e aí, dali para frente, você vai tratar a pessoa bem, né? Você não vai mais tratar a pessoa mal, para não criar mais nenhum tipo de karma entre você e a pessoa, tá bom? Isso é um exemplo que eu estou dando, porque existem várias formas, né, que às vezes as pessoas acabam baixando a frequência vibratória e aí não é legal, tá? Então, a chama violeta, ela é uma ferramenta divina, tá?
que Saint Germain, por amor à humanidade, né, por amor a cada um de nós encarnados, tá, deixou como dádiva para a gente poder usar. E ele sempre falava, né, nos ensinamentos dele, que quanto mais a gente usasse a chama violeta, mais a gente conseguiria transmutar as coisas. E as coisas sendo transmutadas, mais a energia da perfeição, da harmonia, né, da igualdade estariam vigentes, tá? Então, para a gente poder se preparar para o dia 1º de maio, a sugestão é essa, né? Começar a entender como que funciona a chama violeta, começar a entender como que a gente pode fazer com que essa energia esteja na nossa aura, tá? E tudo aquilo que você quiser transmutar, você vai poder usar essa ferramenta que é a energia violeta. Inclusive, Saint Germain também dizia, né, nos ensinamentos dele, que se a gente tem alguma dificuldade para fazer a prática da chama violeta, se a gente tem alguma dificuldade para visualizar, né, ou para fazer essa prática de visualização, que a gente poderia pedir, né, em nossas orações para que ele também possa nos ajudar, né? Então, Saint Germain é um ser de luz que está assim em todos os lugares ao mesmo tempo, exatamente por ter alcançado os níveis superiores da sua consciência, tá? Então, cada um que fizer, que elevar o seu pensamento a Saint Germain, né, de uma forma simples, porém muito verdadeira, né, não ficará sem receber ajuda, tá? Inclusive, esse vídeo provavelmente é uma forma em que Saint Germain se aproxima, né, da humanidade, se aproxima dos seres humanos para poder passar essas informações. Então, para quem está seguindo os ensinamentos do canal, para quem está seguindo os vídeos que eu estou colocando, nós estamos fazendo essa preparação para o dia de maio, para o dia 1º de maio, né? Essa videoaula vai entrar agora em abril, tá? Para vocês já irem começando a se preparar, se familiarizar. Quem quiser preparar a casa com aromas violeta, né, assim de plantas violeta, como a lavanda, também é muito interessante. Quem quiser preparar com flores violetas, né, uma toalha, é muito positivo, tá, gente? Isso é bem positivo, ajuda bastante na nossa capacidade de visualização. Quando a gente vê a cor, quando a gente vê algo dessa frequência, a forma como a gente vai fazer a nossa visualização é mais fácil, tá? Então, isso é interessante e faz parte também do nosso progresso, tá bom, gente? Então, gratidão pela sua sintonia. Se você já é inscrito no canal, minha gratidão como sempre. Se você ainda não é, eu faço o convite. Dá um pulinho no canal, veja se você gosta dos conteúdos. Se você gostar, aproveita, se inscreva, faça parte da nossa comunidade. Se você quer estar por dentro de todas as novidades que chegam no canal, aproveita, toca o sininho, que toda vez que entrar uma publicação nova, você será notificado e você pode assistir já de primeira mão. Tá bom? Então, gratidão pela sua sintonia e até a nossa próxima oportunidade.